Um dia eu gravei um vídeo dizendo que Macedo ou era ateu ou fazia as coisas consciente. E ele está enganando o povo consciente. Olha só, ele estava falando para os sacerdotes, mas os sacerdotes que deveriam dar o exemplo, eles eram ladrões. E Deus está condenando esses ladrões. No vídeo de hoje, nós iremos mostrar para vocês que Macedo sabe do que está fazendo. Ele não engana o povo, inconsciente. Ele engana consciente toda a nação universal e todos aqueles que desejam uma vida melhor, como eles dizem. Nós iremos falar sobre isso hoje e vamos ver. A hipocrisia, ela reina nesse homem, tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor deste sistema religioso podre e corrupto que é o sistema religioso. Eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui temos mostrado quem são os falsos profetas. Se você está chegando agora aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e também, se você puder, compartilhe os nossos vídeos. Sempre que estivermos postando um vídeo aqui, o YouTube irá te lembrar se você ativar as suas notificações. Tá bom? Vamos ao vídeo de hoje. Então vamos falar sobre heresia e hipocrisia, que Edir Macedo é mestre nesta área. Edir Macedo, ele tem doutorado. Como ele mesmo disse, que é doutor nisso, doutor naquilo, são todos diplomas falsos comprados. O único diploma que Edir Macedo pode ter é o diploma de mentira. O diploma da falcatrua. A arte de enganar, a arte do engano, ele é mestre. Este homem é mestre. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Malaquias, não é verdade? O livro de Malaquias. Quando nós falamos que tudo nas escrituras nós temos que ver o contexto e não simplesmente um versículo isolado, as pessoas às vezes nos xingam, nos chamam de caídos, endemoniados, e isso, aquilo, porque o homem de Deus está falando. O homem de Deus, ele está falando. O homem de Deus diz que nós temos que dar o dízimo. Porque se nós não dar o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Porque está escrito, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Não é verdade? Quem aqui não aprendeu dessa forma? Que se você não desse o dízimo, você era um ladrão, você estava roubando a Deus. Não é verdade? Não era isso que você aprendeu? Ou não foi isso que você aprendeu? O Macedo, com a maior cara deslavada, ele fala isso. Me roubais. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e toda a nação. Mas os sacerdotes que deveriam dar o exemplo, eles eram ladrões. Então quer dizer que agora o Macedo sabe que o ladrão, o verdadeiro ladrão de Malaquias 3, o tão famoso livro do dízimo, ele sabe agora que o ladrão de Malaquias era o sacerdote. Ué, como é que pode? Durante anos vinha ensinando que o ladrão era o povo. Que o ladrão era o povo. Por isso que eu digo, o próprio Deus está cegando esses homens. O próprio Altíssimo está cegando e fazendo esses homens vomitarem. Porque está escrito, se ninguém clamar, as próprias pedras clamariam. Não é forte? Quer dizer, mesmo muitas coisas, eles são artistas. Eles são especialistas no engano, mas tem coisa que foge do entendimento e da compreensão desses homens.
Com certeza ele não queria ter falado que o ladrão de Malaquias é o sacerdote. Vamos ouvir mais uma vez. Ele estava falando para os sacerdotes, mas os sacerdotes que deveriam dar o exemplo, eles eram ladrões. Então, o ladrão de Malaquias é o sacerdote, era o sacerdote, né? E esse sacerdote recebia o dízimo do povo. O povo era dizimista. O povo era dizimista, porque o povo cumpria à risca essas questões. Só que o bandido do livro de Malaquias era o sacerdote, assim como está acontecendo hoje. Quer dizer, aí o Macedo pega e fala, porque o ladrão era o sacerdote estava roubando a Deus. Só que daí ele lê, né? Ele lê a questão toda e ele vê que ele falou besteira, porque durante anos ele vem ensinando uma coisa. Aí só resta ele falar isso. E Deus está condenando esses ladrões. Mas a nação também de Israel, ela estava roubando. É claro, se os sacerdotes eram ladrões, imagine a nação, o povo. Quando ele fala que o sacerdote era o ladrão, ele inverte. Quer ver, ó? Mas antes aqui, ó, nunca ensinaram isso para você dentro de instituição religiosa nenhuma. Ele simplesmente diz que você é o bandido, você é o ladrão, você é ladrão, se você não dá o dízimo. Né? Eu já falei isso para vocês aqui. Primeiro capítulo de Malaquias. Peso da palavra ao Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Capítulo 2. Agora, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Então, quer dizer, o que está sendo falado é para o sacerdote. E aí, Malaquias 3, deixa eu achar aqui, ó. Roubará o homem a Deus, no versículo 8, uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizeis, e que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Só que eles estavam falando, o profeta estava falando para quem? Para o sacerdote. A pergunta era para o sacerdote, não era para o povo. Né? E durante anos, o Macedo vem ensinava para a gente que a pergunta estavam fazendo para o povo, para nós. Nós éramos os bandidos. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, e sim toda a nação. Quer dizer o quê? O sacerdote roubava o povo, porque não entregava, não dividia o dízimo. Mas quando as pessoas roubam o povo, quando Cristo falou assim, ó, toda vez que fizer isso, a um dos meus pequeninos está fazendo a mim. Então, o sacerdote safado, igual os de hoje, que se acham sacerdotes, que se dizem sacerdotes, são safados. Né? São pessoas que usam as escrituras para roubar o dinheiro que as pessoas levam. Então, o sacerdote recebia o dízimo do povo e não distribuía para o órfão, a viúva e para o estrangeiro, para o necessitado. Ficava para ele. Então Deus estava falando através do profeta com ele, com o sacerdote. E quando o Macedo fala que o sacerdote era ladrão, olha só a gaguejada que ele dá, porque ele viu que falou besteira. Mas a nação também de Israel, ela estava roubando. É claro, se os sacerdotes eram ladrões, imagine a nação. Os sacerdotes eram ladrões, imagine a nação, o povo. Então ele viu que falou besteira e chegou até a gaguejar porque ele falou besteira. Se o sacerdote era ladrão, imagina o povo. Porque aqui diz assim, ó, porque a mim me roubais vós a nação toda. Quer dizer, aí quando a nação toda, ele botou, se o sacerdote é ladrão, imagina a nação toda era ladrona, roubava. Só que Deus não estava falando para a nação naquele momento, estava dizendo que o sacerdote roubava o dízimo, e se ele roubava o dízimo, ele estava roubando a nação de Israel, o povo que trazia o dízimo. O povo que era para receber o dízimo. Não é que a nação também era ladrona.
Só que o Macedo, dessa vez, ele falou e viu que falou besteira e foi obrigado a chamar de novo a nação de ladrona. Mas a nação também de Israel, ela estava roubando, é claro. E nós percebemos nessa fala do Macedo que ele é consciente. Ele engana as pessoas consciente, porque ele sabe que quem é o ladrão de Malaquias 3 é o sacerdote. Assim como hoje acontece, qualquer sem vergonha, qualquer um que se diz pastor, que se diz apóstolo, que se diz qualquer coisa, abre uma birosca e vai cobrar dízimo. Quer cobrar dízimo? Ele é levita. Ele é levita, não é verdade? Quer cobrar dízimo. Macedo é levita. Macedo é descendente da tribo de Levi. Vocês sabiam disso? Por isso que ele cobra o dízimo de todo mundo. Por isso que ele cobra o dízimo, que ele é levita. Ele é um homem santo. Ele tem descendência da tribo de Levi. Esse homem é santo demais. Quer dizer, sabe do que está fazendo. Sabe que está manipulando as escrituras, manipulando o povo, mas não para de querer o dízimo, não para de querer a grana das pessoas. Ele estava falando para os sacerdotes, mas os sacerdotes que deveriam dar o exemplo, eles eram ladrões. O Macedo só esqueceu de falar uma coisa. Esqueceu não, a gente sabe que não esquece, né? O homem é malandro. Ele só não falou que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era comida. Por que era comida? Porque era para dividir com as pessoas. O dízimo servia para o sacerdote se alimentar e também para dividir com o órfão, a viúva, o estrangeiro e os necessitados. Então leia nas escrituras que você vai ver. Você vê que o Macedo, ele é consciente. Ele tenta te enganar consciente. Ele sabe do que está falando. E o ladrão de Malaquias 3 não é o povo, não é a nação, e sim o sacerdote. É ele que tenta ser levita, arrecada o dízimo e só compra apartamento de 9 milhões, hein, Macedo? Só compra hospital, banco, o Banco Renner virou o Digimais, não é verdade? Quer dizer, o dízimo das pessoas serve para isso, para comprar luxo para ele. Ele virou banqueiro, né? Virou dono de hospital, dono de apartamento de mais de 9 milhões de dólares. Para isso que serve o dízimo para ele. É para isso que serve o dízimo. Tá aí a Record, né? Que ele enganou as pessoas dizendo que a Record ia servir para pregar o evangelho, e sabemos que não tem nada de evangelho. Ele quer ser igual a Globo, chama a Globo de lixo, mas quer imitar a Globo em tudo. Então, por aí a gente vê, a hipocrisia reina nesse homem. E muitas pessoas, infelizmente, ainda o seguem. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e havendo comichão, coceira em seus ouvidos. Olha só, pessoal. Coceira, a pessoa tem sede de ouvir coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Escolhe para si doutores e mestres, segundo as suas próprias vontades. É o que diz as escrituras. Cabe a você ficar aí acreditando nesse homem que te engana conscientemente. E com certeza o que ele falou escapou e depois ele tentou consertar, dizendo que toda a nação roubava a Deus também. Quando que na verdade está falando que o sacerdote roubava, e por ele roubar, ele roubava também a nação toda. Pegou? Como é que eles fazem para te enganar? É assim, dessa forma, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe, envie para o máximo de pessoas que você puder, e também se inscreva aqui no canal, dê o seu like e ative as suas notificações, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.